E se a gente ia começar trazendo boa notícia para você nesse último editorial do dia? Você ia gostar, não ia? Então fica tranquilo, a gente tem uma notícia maravilhosa para a direita. Se um Trump incomoda muita gente, talvez 2 Trump, 3 Trump, 4 Trump incomoda muito mais. Pois é, talvez você não entendeu o que eu quis dizer, mas é que hoje os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, isso aí ninguém questiona. Mas a gente tem, assim, de longa data, uma Europa esquerdinha, não é? E se eu contar para você que as 3 principais economias da Europa também podem se endireitar? Pois é, exatamente isso que pode acontecer. Matéria maravilhosa para você, matéria do The News. Pela primeira vez, e olha que o jornal é um jornal esquerdinha, tá? Pela primeira vez, a direita populista lidera a pesquisa nas 3 maiores economias da Europa. Ô, esquerdinha, se for chorar, manda áudio, tá? A direita avança na Europa. Pela primeira vez na história, partidos populistas de direita ou de extrema direita estão liderando as pesquisas de intenção de voto nas 3 maiores economias da Europa ao mesmo tempo: França, Reino Unido e Alemanha. Na França, o Reunião Nacional de Marine Le Pen, e Jordan Bardella lidera com folga. No Reino Unido, o Reform UK, Reform United Kingdom, de Nigel Farage, também já ultrapassou os tradicionais partidos trabalhistas e conservador. E na Alemanha, a Alternativa para a Alemanha, a AfD, também assumiu a ponta recentemente. Segundo analistas, o avanço é o resultado de uma combinação tóxica, Anos de alta imigração, somados a uma economia estagnada e inflação que deixam muitos eleitores se sentindo mais pobres e ignorados pelas elites tradicionais. Então, resumindo, pode chorar a turminha da esquerda, porque lá na Europa, as 3 maiores nações vão entrar com gente que já está por aqui desse discurso de esquerda. Ou seja, a esquerda está enfraquecendo. Aqui na nossa região tinha aquela chamada onda rosa, onde a esquerda estava assumindo tudo, no Chile, com o Boric, ou seja, um monte de gente tomando conta aí pela esquerda, mas o que aconteceu foi que a direita veio minando também, e hoje a gente tem uma surpresa maravilhosa chamada Javier Milei na Argentina, que tirou muito tempo daquela esquerdalha lá. A gente teve também, agora, eleição na Bolívia, que vai ter um segundo turno com 2 candidatos de direita para mostrar o ranço da população em relação à esquerda. Ou seja, maravilhosamente falando, a gente pode garantir para você que a quimioterapia está dando certo. Mas você está achando que essa é a única notícia impactante que eu vou trazer para vocês hoje? Ah, mas se enganou bonito demais, porque hoje vai ter muita notícia impactante. Então, vamos lá, antes de mais nada, inscreva-se no canal. Se você busca um canal que traz informação com relevância, sempre citando a fonte, a gente não gosta desse papinho de fake news não, tá? A gente gosta de matéria com relevância, ou seja, a gente está aqui para entender de uma vez por todas o que está rolando na política e trazer um pouquinho de esperança para o seu coraçãozinho de que a quimioterapia está resolvendo, tá bom? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal se você quer sempre se manter bem atualizado e não quer perder informações. E outra coisa, não quer ter risco aí de sair passando aí informações equivocadas. Aqui a informação é séria e você sabe disso, tá bom? Mas dito isso, bora pra cima, bora de matéria que eu tenho muita informação importante. Vem cá, você viu, não sei se você viu, se não viu, é porque estava esperando para ver no nosso canal, que o Trump não tá de brincadeira. O Trump resolveu chutar o balde, atacar um barco venezuelano. Você acha que é mentira? Dá uma olhada nessa matéria aqui do The São Paulo News. Os Estados Unidos atacam um barco venezuelano com drogas, diz Donald Trump. Pois é, o Donald Trump fez uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa, o Donald Trump falou: quer saber? Chutei o balde, derrubei mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que militares americanos atingiram uma embarcação da Venezuela carregada com drogas.
Já o secretário de Estado americano, que é o Marco Rubio, declarou que as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram um ataque letal, ou seja, não sobrou ninguém para contar a história. A declaração ocorre em meio a uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. O governo norte-americano enviou navios de guerra e também um submarino e aviões espiões para o sul do Caribe. A Casa Branca afirma que a operação visa, combater o tráfico de drogas. Eu já disse para vocês, o Donald Trump tá louco, esperando o momento certo para abater uma embarcação carregada de drogas com o símbolozinho del gobierno de Venezuela, ou seja, com o símbolozinho do governo da Venezuela. Assim, automaticamente, se a Venezuela retruca, é um ataque da Venezuela contra o Donald Trump. Então, assim, o Donald Trump soube fazer o jogo, soube fazer o cerco. Falou, olha, eu vou cercar todo mundo, se passar com droga, leva chumbo, leva pau, e é isso que está acontecendo. Até o Globo, a Globo, passou a falar sobre essa matéria. O Trump disse que os Estados Unidos atiraram contra uma embarcação da Venezuela, carregada com drogas, ou seja, ele está juntando dados, vai mostrar tudo isso, que sim, a Venezuela é hoje uma das maiores exportadoras de droga para os Estados Unidos e que é uma ameaça, literalmente uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Ataque letal foi como foi, digamos assim, nomeado o ataque. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que militares americanos atingiram uma embarcação da Venezuela carregada de drogas. Já o secretário de Estado disse que o ataque de forças foi letal. A declaração ocorre em meio a uma escalada de tensões e Trump afirmou que o barco foi abatido nesta terça-feira. Ele não deixou claro de quem era a embarcação. Esse é o ponto importante. E apenas disse que havia partido da Venezuela. Abre aspas. Temos muitas drogas entrando em nosso país, entrando há muito tempo, e essas vieram da Venezuela. Saindo de lá, em grande quantidade, muitas coisas estão saindo da Venezuela, disse o presidente Donald Trump, que está disposto a dar um chutinho no traseiro gordo do Maduro, e a gente está esperando que isso aconteça o mais rápido possível. A cerveja já está gelando na geladeira. O Ivan Kleber também falou sobre o caso, militares dos Estados Unidos interceptaram e afundaram uma embarcação utilizada por narcotraficantes no Caribe nesta terça-feira, anunciou Marco Rubio. Os Estados Unidos confirmaram que nesta terça-feira, dia 2 de setembro, afundaram um barco utilizado por narcotraficantes e que o barco havia zarpado da Venezuela. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, abre aspas para ele. Hoje, os militares dos Estados Unidos realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra um navio de drogas que havia partido da Venezuela e estava sendo operado por uma organização narcoterrorista designada, fecha aspas, para o anúncio de Marco Rubio, então dando início às operações militares no Caribe contra as organizações narcoterroristas designadas pelos Estados Unidos. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, o que é importante? É o que o Ivan Kleber disse aqui, Marca, a partir de agora, a escalada militar, ou seja, começou efetivamente a operação militar. Até então, o que tinha acontecido, junto com o Equador, por exemplo, foram apreensões de drogas de navios oriundos da Venezuela, mas com ações colaterais, ou seja, com ações, com colaborações, bilaterais, como por exemplo o governo da Colômbia, do Equador. Agora não, agora foi uma ação militar coordenada do próprio governo americano. O Emmanuel Rincon escreveu aqui, o presidente Trump, rodeado no seu gabinete de toda a imprensa, anunciou em roda de imprensa que acabaram de disparar contra uma tripulação que vinha da Venezuela com droga aos Estados Unidos. E acabou de ocorrer agora, há momentos, E aí o Donald Trump acabou por dar esta declaração, no Salão Oval da Casa Branca, falando sobre essa operação militar que não deixou sobreviventes, um monte de CPF cancelado. E aí, dito isso, uma vez que ele já mirou o amigo, o bigodudo, agora ele mira o Brasil também. Pois é, na próxima matéria a gente vai trazer um trecho aqui
que fala que o Donald Trump prepara medidas contra o Brasil, inclusive o Banco do Brasil, por ter fornecido cartões ao Alexandre de Moraes. Então, já deu pra gente entender aqui na América do Sul, através da nossa novela preferida de assistir, que Maduro é um dos inimigos maiores dos Estados Unidos, junto com alguém que você sabe quem, né? Um juiz aí. Vamos falar no próximo bloco agora. É o seguinte, tá? Teve um banco europeu que resolveu desafiar a lei Magnitsky. Tomou 8 bilhões de dólares na lata. E se continuar dando bobeira, o Banco do Brasil vai tomar igual esse banco europeu. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Mas o Lorival traz uma apuração importante. O governo Donald Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil. Que informação é essa, Lorival? Em Washington, a sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele. Naturalmente, seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, né, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares, e outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa, igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia no ano passado. Lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25% mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. E além disso, começam na quarta e vão até quinta-feira as negociações, a audiência no USTR, o Escritório do Representante de Comércio, e já há uma forte coordenação entre os setores e as empresas dos Estados Unidos, no caso do setor agrícola, pedindo que sejam mantidas e até fechado o mercado americano para os produtos brasileiros e aberto para que a negociação para que a China compre os produtos agrícolas brasileiros. Também outros setores, por exemplo, de tecnologia, né, os Big Techs, reclamando muito do imposto de 15%, que foi colocado em outubro do ano passado por medida provisória, e também das regulações de inteligência artificial, das plataformas digitais de maneira geral, e outros setores também, cada um apresentando queixas. No caso do agronegócio, dizendo que o Brasil não é a competitividade do Brasil se deve ao desmatamento ilegal e ao trabalho escravo. Então, uma linha de ataque bastante dura, já assimilada pelo USTR americano, que vai dificultar muito o trabalho dos negociadores e dos representantes das empresas brasileiras. A disposição é de manter essas tarifas de 50% e em seguida adotar uma nova tarifa por causa da importação da Rússia. Continuar acompanhando então. Muito obrigado, Lorival Santana. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Quem aí acha que o Banco do Brasil já está, assim, na corda bamba, já está capingando, e com um empurrãozinho desse o negócio só vai desandar mais? Porque eu lembro, todo mundo falando, nossa, o Banco do Brasil está distribuindo dividendos, tá maravilhoso, que coisa maravilhosa, no governo Bolsonaro, tá? Porque entrou o governo Lula, veio capenga, agora já tá dando prejuízo, já deu 60% aqui de redução, já não distribuiu lucros, já tá no prejuízo, de repente vem e corre o risco de tomar 9 bilhões de dólares de lapada. Você já parou pra pensar? E aí eu acho bom, mas o que eu acho bom mesmo sabe o que é? Um monte de comunistinha, servidor público, feito uma foca. Olha lá, tá enfrentando o Trump. Ô, servidor, vai ficar sem receber, tá? Se o Banco do Brasil tomar uma lapada dessa, você acha que quem que vai tomar na tarraqueta com uma dessa? Pois é, seu servidor público, já se prepara, porque se vier essa pancada, vocês vão ficar sem receber. E aí vai colocar a culpa no Trump, né? Igual o Maduro faz, né? Tá bom, então deixa quieto. Agora, a gente já falou do Trump pressionando o Maduro por causa de narcoterrorismo, crime organizado. Olha essa aqui. Fator Trump faz governo Lula resistir a classificar o PCC de terrorista. Quem me assiste há muito tempo já viu eu falar disso aqui, ó, um monte de vezes. Não é uma vez, não. Falei várias vezes. Presta atenção.
O fator Donald Trump faz o governo Lula resistir em classificar o PCC como organização terrorista, como pleiteia a Casa Branca. Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança afirmam à coluna que a nova classificação abriria margem para que os Estados Unidos fizessem operações militares em solo brasileiro com uma justificativa de combater o terrorismo. Quantos vídeos eu já fiz falando isso para vocês? O Trump, ele quer nomear o PCC aqui como organização terrorista, ele vai poder interceptar falas, ligações, saber quais os políticos que estão envolvidos com esse crime organizado. Ele vai poder entrar aqui porque o Brasil é signatário, está previsto na Constituição até, é signatário no combate ao terrorismo, tá? Então, se um grupo for classificado terrorista e está atuando aqui, os Estados Unidos, dentro da regra dos pactos contra o terrorismo firmados, podem entrar aqui e o Brasil não pode nem piar falando "Oi, a minha soberania, companheiro". Não pode, entendeu? Fontes próximas a Lula sustentam que um suposto viés intervencionista de Trump teria ficado evidente ao sancionar o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, com o objetivo de fazer o Supremo recuar no julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Aliados de Lula argumentam que, apesar de negar o pleito de Washington, o Brasil vem tomando medidas para combater o PCC e citam a operação da Polícia Federal que atingiu os braços da facção essa semana. Agradeçam o Tarcísio, tá bom? Agradeçam ao Tarcísio. Mas não parou não. Tem mais bomba vindo por aí. Você achou que era pouco? Calma que hoje você vai dormir até mais alegre. Dá uma olhada nessa matéria aqui, né? Hoje, o Flávio Bolsonaro ouviu o assessor do Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. E o Moraes sentiu, pode ter certeza que sentiu o impacto. Durante o depoimento no Senado Federal, em que denuncia as fraudes processuais de Moraes, o Eduardo Tagliaferro teve seu canal no YouTube derrubado pelo próprio ministro, simplesmente por retransmitir a sua oitiva. O ditador sentiu, mas será que vai derrubar o canal do Senado também? Cara, já pensou uma ordem do Alexandre de Moraes? Casse a rede social do Senado. Né? Já pensou nessa? Pois é, o que o Sóstenes publicou aqui sobre esse caso do Tagliaferro? Provas inéditas e verídicas de fraude de Moraes estão sendo levadas a Trump. Queremos um impeachment urgente. Olha só, vão ser levadas ao Donald Trump. Com as denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e esse relatório ser encaminhado ao governo americano para que tomem ciência de mais violações aos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes, para que oficialmente tenham ciência de mais acusações graves contra o senhor Alexandre de Moraes e também o senhor Paulo Gonet, já que também participou, segundo aqui as denúncias, desse verdadeiro conluio para uma condenação completamente com atuação fora do processo dos casos trazidos aqui já evidenciados, mas eu acho que é importante que isso tenha uma consequência, porque situações como essa podem ter acontecido dezenas, centenas de vezes, já que se trata de um processo físico em que foi provado aqui que não tem como se atestar se esse processo pode ter sido manipulado em outras ocasiões também. Então, o lance aqui é que eu vou cantar a pedra. Infelizmente, eu não costumo errar quando eu canto a pedra. Infelizmente, eu costumo ir em cheio. E eu acho que aqui eu vou acertar de novo. Sabe o que aconteceu aqui? O Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma denúncia contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Determinou como uma instituição democrática, ou seja, ele está no papel de presidente de uma comissão do Senado. Como presidente de uma comissão do Senado, ele determinou que
as provas aqui colhidas sejam enviadas ao Donald Trump. Resultado: o que acontecerá? Assim como aconteceu com Felipe Barros, da Credem, o que vai acontecer é que não vai dar em nada, o julgamento vai continuar igual e ele vai abrir um inquérito agora. O Flávio Bolsonaro passará a ser investigado no inquérito que se investiga o Eduardo Bolsonaro. Vão ignorar que isso é uma ação institucional, uma ação do Senado. Vão ignorar que foi o Senado que tomou a decisão de enviar para o Donald Trump, mas o Flávio Bolsonaro vai entrar no inquérito do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Para pra ver se não vai ser isso que vai acontecer. Aqui é a República das Bananas, filho. Aqui não tem seriedade, aqui não tem lei. Outro, Damares, sim, senadora Damares, pediu a prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Damares, Moraes tinha que ser preso hoje. Durante a audiência de Comissão de Segurança Pública do Senado, nessa terça-feira, a senadora Damares Alves afirmou que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ser preso hoje. A declaração ocorreu durante o depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O Tagliaferro acusou Moraes de suposta fraude processual em decisão que autorizou em agosto de 2022 busca e apreensão contra empresários e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Muita coragem aqui, Paulo Capelli, em fazer uma matéria dessa hoje, nos dias atuais, né? A gente que é do YouTube, que a gente é doido mesmo, mas a turma da imprensa, eles não querem fazer jornalismo, eles querem fazer militância. E muito me admira quando um jornalista como Paulo Capelli vem e faz uma matéria falando o que realmente aconteceu. Foi isso, o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Moraes, acusou o Moraes de fraude processual, o que dá cadeia. E a Damares pediu cadeia pro Alexandre de Moraes. É isso que aconteceu. E o Capelli anunciou isso. Né? Vamos lá, outra matéria. Moraes está desafiando Trump, testando a paciência dos colegas no STF, diz Reuters. A Reuters é uma agência até esquerdinha, tá? Meio left people. É aquela que tirou a fotinha do cara chutando a porta lá dentro do Palácio do Planalto e o repórter já estava lá. Lembra disso? A agência de notícias Reuters publicou nesta segunda-feira uma reportagem sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou nesta terça-feira, onde afirmou que o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está desafiando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e testando a paciência de seus colegas na mais alta corte do Brasil. É a Reuters falando, ninguém aguenta mais o Alexandre de Moraes, está testando a paciência dos demais ministros. É a Reuters. Isso, se eles estão falando, provavelmente algum outro ministro relatou isso para eles. O Supremo Tribunal Federal do Brasil entra nessa semana na fase final de deliberação no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um caso que provocou a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ninguém sentiu tanto a força dessa fúria, ou a rejeitou com tanto desdém, quanto Alexandre de Moraes. O juiz que colocou Bolsonaro em prisão domiciliar, prendeu centenas de seus apoiadores pela invasão de prédios do governo e enfrentou o Elon Musk sobre o conteúdo em redes sociais. Sua perseguição ao Bolsonaro... Não, eu vou ter que colocar na tela para vocês. Sua perseguição a Bolsonaro levou Trump a impor uma tarifa comercial de 50% ao Brasil, restrições de vistos e sanções financeiras individuais, diz o texto. O que eles falam mesmo? Qual que é a palavra? Perseguição. É a Reuters, tá? Falando sobre isso. E aí? O que tá rolando? Olha, tá rolando que até os assessores do Trump, tá todo mundo mirando o Alexandre de Moraes o tempo todo, all time, full the time, né? Notem. Em recado a Trump, Moraes diz que soberania jamais será negociada. É a matéria que mandou, né? E aí ele respondeu o seguinte, só quer mandar um recadinho aí pra você, Moraes. O Trump não vai negociar nada contigo mesmo não, porque ele não negocia com terrorista, né? Diz aliado de Trump sobre Moraes. Olha o que tá rolando aqui, Matéria do Metrópolis. Não negociamos com terroristas. Opa! Será que estaria o Trump querendo colocar
o ministro Alexandre de Moraes no mesmo balaio de gato que alguns grupos aí? Será que estaria o Alexandre de Moraes sob o risco do Trump tentar declará-lo como um chefe de terror aí também? O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, mandou um recado ao ministro Alexandre de Moraes e afirmou que o governo dos Estados Unidos não negocia com terroristas. O ataque do assessor do presidente norte-americano foi publicado na rede social X nesta terça-feira. A fala é uma resposta à declaração do ministro Supremo. Mais cedo, durante o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus, Moraes afirmou que a soberania jamais será negociada. E aí, né? O Jason Miller respondeu: anotado, disse Jason Miller. E seria sensato para o Supremo Tribunal Federal e Alexandre saber que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Desde o início de julho, tanto Alexandre de Moraes quanto o Brasil têm sido alvo de ataques dos Estados Unidos liderados por Donald Trump. O Donald Trump está mirando muito o Brasil. E aí vem essa matéria aqui, ó, do El Mundo, né? Durante o julgamento de Bolsonaro, Moraes disse que não negociará a soberania do Brasil. O conselheiro de Trump responde: os Estados Unidos não negociarão com terroristas, né? A matéria aqui do El Mundo, né? O conselheiro de Trump, Jason Miller, reagiu nesta terça-feira a uma declaração do ministro do Tribunal do STF, Alexandre de Moraes, durante um julgamento de Jair Bolsonaro. Moraes afirmou que a soberania jamais será negociada. Em resposta às pressões externas sobre o processo, Miller, por sua vez, escreveu no antigo Twitter: seria sábio para o STF, Alexandre de Moraes, saber que os Estados Unidos não negociam com terroristas, né? E aí tá aqui a publicação do Jason Miller como resposta ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Deu pra você ver que o jogo tá apertado, né? Os caras não estão pra brincadeira, não. Agora, a oposição tomou gosto, hein? Depois do que aconteceu hoje no Senado, a oposição tomou gosto. Matéria da G1, ó. Oposição e Câmara se reúnem durante o pontapé na Câmara, né? Durante o pontapé de julgamento no STF e decide elevar a pressão por anistia. Lideranças da oposição na Câmara dos Deputados afirmaram nesta terça-feira que vão elevar a pressão sobre as cúpulas do Congresso para levar à votação uma proposta que perdoa os condenados pelos ataques do 8 de janeiro. A mobilização é uma resposta do grupo ao início do julgamento em que o presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Então hoje eles se manifestaram, né, se mobilizaram de frente ao Congresso Nacional. Foi uma mobilização grande. E aí eles garantiram, a oposição garante maioria de 292 votos para pautar a anistia a Bolsonaro na Câmara. União Brasil e PP rompem com o governo e decidem apoiar a anistia. E sim, União Brasil, segundo a Folha de São Paulo, né, a Folha de São Paulo, União Brasil e PP decidem deixar o governo Lula e apoiar a anistia do Bolsonaro. Agora só falta o Kassab. Falta pouco. Só falta o Kassab também comprar a briga. E a gente sabe que o Kassab não está nem um pouquinho feliz com o Supremo Tribunal Federal. A cúpula da Federação União Progressista dos partidos União Brasil e PP Progressistas decidiu nesta terça-feira que todos os filiados das siglas devem deixar o governo Lula do PT, segundo relatos de 5 lideranças dos partidos. Isso significa, portanto, que deverão deixar os cargos de ministro André Fufuca do Esporte, Celso Sabino do Turismo, deputados federais licenciados pelo PP e pela União Brasil, respectivamente. Todo mundo pulando do barco, fora governo Lula, né? Então todo mundo pulando do barco. Agora, a gente precisa entender alguns pontos, né? A gente pegou a primeira matéria que a gente disse que a direita está voltando a ter uma ascensão. O Leandro Ruschel fez uma publicação aqui que eu achei interessante, né? Por que a mídia mundial e aqui do Brasil odeia tanto a direita? Por que eles odeiam tanto, né, a turma conservadora? Escuta isso aqui. Por que a mídia mundial e aqui do Brasil odeiam tanto a direita? Porque nós tivemos ao longo das últimas décadas um processo gramsciano. Para quem não sabe, Antonio Gramsci foi um filósofo comunista italiano que percebeu que a imposição do comunismo através da ponta do fuzil de revoluções violentas, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu na China, não funcionava. Além de ser algo muito custoso, é algo que não fica de pé, porque gera um nível de tensionamento sistemático na sociedade muito alto. E isso acaba se desfazendo em algum momento. Então o que ele defendia era
uma revolução cultural, em que você muda as crenças das pessoas de baixo para cima, né? Fazendo então a infiltração em várias instituições. A igreja, as universidades, a imprensa, né? No meio artístico, e a partir disso você vai mudando as crenças na sociedade para que o socialismo seja uma coisa aceita de forma quase que automática. E é exatamente esse processo que a esquerda apresentou nas últimas várias décadas, especialmente no Brasil. Então as universidades foram aparelhadas completamente pela esquerda. Os próprios militares acreditavam que isso era positivo, naquela teoria, né, da panela de pressão do Golbery, um dos estrategistas do regime militar, que diziam que precisava haver uma válvula de escape para que essas pessoas não fossem para a luta armada. E a partir disso, com as universidades tomadas, você teve outros órgãos sendo completamente tomados, como a própria imprensa. As universidades formam jornalistas de extrema esquerda que vão apresentar a sua visão de mundo enquanto escrevem, enquanto fazem, né, aí as notícias, fazem o acompanhamento do que está acontecendo. E é exatamente por isso que eles têm um ódio, não só um ódio, né, uma oposição sistemática à direita, que eles acreditam numa democracia que representa apenas a agenda socialista. Então, quando eles falam em defesa da democracia, pense que eles estão falando em defesa do socialismo. Fora do socialismo não pode haver democracia e qualquer coisa diferente deve ser eliminada, mesmo de forma violenta. É assim que a maioria dos jornalistas pensa. E não sou eu que estou inventando. Alguns anos atrás, a Universidade de Santa Catarina fez uma pesquisa e identificou que apenas 4% dos jornalistas se identificam como direita ou como centro-direita, né? Então, essa pesquisa mostra que, de fato, a gente tem um aparelho de militância de esquerda e não mais uma imprensa, seja no Brasil, seja no mundo, com raras exceções, né, que são muitas vezes, especialmente no Brasil, perseguidas. Perfeita análise do Leandro Rush. Agora eu te pergunto, você acha que algum veículo de comunicação... Eu não sou jornalista, tá? Assim, eu gostei do comentário aqui da Nadir. Ela falou o seguinte, eu cursei pedagogia nos anos 90, só se lia e falava em Karl Marx, Gramsci, Engels e outros. Creio que por isso muitos professores são socialistas. Agora pensa o seguinte, fiz direito. Só tem esquerdinha na minha classe de advogados. Fiz filosofia. Ali sim, se você espremer um pouquinho, foi isso que o martelo. Então, e não virei a cabeça. É sinal que eu já estou muito bem decidido no que eu quero da vida. Aí fiz o mestrado em comércio exterior depois, e ali tinha uma galera da luz. Falou, essa galera aqui gosta de grana, não gosta de comunista, não. Eu gostei dessa turma, né? Agora, o que vocês precisam entender? São anos, né? Eu não sou jornalista. Você acha que um cara como eu, que tô fazendo um papel aqui meio que de jornalista com vocês, do meu jeitão meio doido, mas tô. Agora, você imagina que algum dia na vida, uma UOL, uma Globo, uma CNN, algum jornal, assim, de respeito, né? Digamos... De respeito eu peguei pesado, mas vamos falar assim, de nome, de renome. Abriria espaço pra gente? Não. Então é aí que você tem que entrar nas suas redes sociais. Hoje a gente tem impacto do que muito mais jornalinho desses aí que recebe rios de dinheiro e vocês ouvem a gente mais do que eles. Então o jogo tá mudando, tá? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amanhã a gente tá de volta com mais um editorial com vocês. Grande abraço. Bora pra cima.